Oi, minhas lindezas! Vocês estão vendo, assim, um cenário aqui, a minha face tá praticamente igual a parede ali, né? Tá tudo da mesma cor, com uma base um pouquinho mais clara que a minha pele, mas é é um ótimo pretexto pra gente fazer o bronzer. Como usar o bronzer, onde usar e de que maneira que você aplica ele, o pincel, essas coisas todas. Afinal de contas, não é o ano todo que a gente tem verão e sol no rosto não dá muito certo, mas com maquiagem a gente consegue ter aquele efeito de praia, aquele efeito saudável. E é isso que a gente vai fazer hoje juntas, o nosso super bronzer com produtinhos super fáceis e tirar essa cara de parede daqui, né, minha gente? Vamos começar. Bom, como a gente vai falar do rosto todo, esse é um vídeo que eu não vou aproximar tanto a câmera para vocês conseguirem ver, porque o bronzer dá até um pouquinho mais de ângulo. Não chega a ser um contorno, mas ele já ajuda a devolver algumas profundidades e algumas sombras que são super importantes para o seu rosto ficar tridimensional, não ficar assim chapado como está agora nesse momento. O pincel eu vou usar esse de blush da Make Be, porque ele é muito fofo e eu não queria um pincel de blush daqueles menores e diagonais, porque justamente eu não quero que esse bronzer fique contorno. Tem uma linha tênue aí, sabe? Então dependendo de como você aplica, ele fica só contorno. Dependendo de como você aplica, ele fica aquele ar de praia. E é o ar de praia que a gente vai fazer hoje. Deixamos os contornos para uma outra ocasião. Eu vou usar essas pérolas de efeito bronzeado da Jequiti. Jequiti, sabe? Aquela marca do tio Silvio? Ai, caiu tudo! Do tio Silvio Santos, tem maquiagem também. Na verdade, minha amiga Tati Lovato, obrigada amiga que me deu. E eu gosto porque não é aquele bronzer totalmente marrom, ele tem um pouquinho de rosado na fórmula, na cor, né? Que eu acho que quebra, fica bonito, principalmente porque nós brasileiras temos a pele em maioria amarelada, então às vezes por alguma coisa de rosa fica muito bom. Aqui no pincel tem um tiquinho, eu gosto de, bater para tirar possíveis excessos. E agora a gente vai visualizar o sol batendo no rosto. Aonde que ele bateria primeiro? Na testa, certo? Então bem próximo à raiz do cabelo. A gente vai fazendo esses movimentos. Não tem segredo, gente. Vai passando. Por isso que eu falei do pincel mais gordinho, pra ele não ficar muito marcado. Vai passando até chegar no tom que você gosta, não se preocupa muito no lugar certo, só não desce. Deixa sempre uns 2 dedinhos aqui acima da sobrancelha, se a sua testa é curtinha, principalmente para não diminuir ela ainda mais. E lembra da lateral, essa lateral aqui também é muito importante. Ó, já devolveu um pouquinho de cor. Agora, a gente costuma fazer o contorno aqui, né, onde a gente tem essa profundidade. Vamos imaginar que ele vai ficar mais ou menos no lugar do blush, só que a gente vai fazer esses movimentos para baixo. É como se você estivesse traçando algumas linhas indo até onde ficaria o contorno. A gente começa daqui perto da orelha e vai trazendo para frente. Lembra também dos 2 dedinhos aqui na lateral do nariz, para não trazer ele muito pro meio. E acaba apontando, gente, o pincel aqui para a base do nariz mesmo. Faz uma linha assim, em vez de descer com ele para a boca, porque geralmente o bronzeado, ele fica mais para cima, né? Então imagina aqui da direção da orelha até mais ou menos nessa paralela do nariz. Com restinho, assim, restinho mesmo tá no pincel, você já dá uma pincelada aqui embaixo, mas não é para mudar muito de cor. Essa aqui é uma região que permanece mais clarinha. E agora, a gente dá uma boa dose aqui, ó, na famosa saboneteira, pra ficar em harmonia, porque às vezes a gente tem o colo mais clarinho, então se você quer ter um efeito praia, vamos fazer direitinho. Desce um pouco, e agora, aqui do outro lado a mesma coisa, vai trazendo ele pra baixo, direção da orelha, direção do nariz, da base do nariz. E aí sim, o que eu gosto de fazer para arrematar no final, no nariz eu não vou passar o bronzer direto, porque acho que em alguns pontos a gente tem que manter o rosadinho de um blush comum, então eu vou misturar um pouco desse pó perolado com um pouco desse blush da Milani, que é o Dolce Pink,
É maravilhoso, ele tem um glow dourado, então tem tudo a ver. A gente vai fazer o seguinte, dá um sorrisinho. Achou que é só maçã? Não precisa se preocupar, geralmente a gente faz o blush de outra forma, mas nesse caso, como o bronzer já tá mais pra cima, pode achar bem a maçã do rosto e dar uma pincelada, só pra quebrar essa coisa do marrom total. Acho muito válido colocar um rosadinho na bochecha. E a mesma coisa, mas vai devagar, tá? Porque nariz às vezes pode ficar parecendo Rudolf, a rena, né? A gente põe só um tiquinho. Pra não pesar muito e também não achatar. Às vezes quando a gente escurece, passa bronzer no nariz direto, pode ser até que achate. Então pra quem já tem o nariz um pouquinho mais tímido, né? Aquele nariz que não é tão protubelante pra frente, protubelante. Aquele nariz que não é tão grande, sabe? Então acaba achatando. A gente faz isso tudo com muita delicadeza. É o que eu sempre falo, gente, exagerar é normal. Às vezes o pincel pegou o pó demais, não foi você, a culpa não é sua, foi o pincel, tadinho. Então dá pra você pegar um pó e dar uma passada por cima, se você quiser amenizar alguma coisa que tenha ficado mais marcada, acontece com todo mundo, às vezes até comigo. Então se você achar que exagerou na dose, passa um pouquinho de pó por cima, não precisa tirar tudo. Lembra sempre de tirar uma foto com flash antes de sair de casa, porque o flash denuncia excessos e faltas. Então se faltou alguma coisa ou se tá demais, você vai ver na foto pra você ficar mais tranquila e mais segura do que você tá fazendo. E porque tem que se sentir linda de todo jeito, né? Não adianta levar um susto na foto depois que você já saiu de casa, é melhor sempre se prevenir. Espero que vocês tenham gostado da dica, a gente fala de contornos em breve, mas esse é um ar saudável, super natural, de verão e verão o ano inteiro, sem expor sua pele ao sol. Porque isso daí não pode, né, gente? Vamos cuidar da pele, é muito sério. Não é só por envelhecer, não. Câncer de pele tá aí, então a gente tem que mesmo pensar em tudo isso. E a maquiagem nos dá asas pra voar e criar e recriar tudo que a gente quiser. Inclusive um bronzeado que não existe. Um beijo no coração. Deixem sugestões de vídeos que vocês queiram ver aqui no canal. É sempre bom atender a vocês. E eu te vejo numa próxima dica. Tchau, tchau!